minha pregação não consistia em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. Essa demonstração, e aí trazendo um pouco das panelas para a mesa, né? Essa demonstração, essa palavra que Paulo usa aqui do grego, ela mostra como se fosse você estar na presença de um juiz apresentando o seu como se diz, o seu depoimento. Ou seja, você tem que falar a pura verdade, porque se o juiz descobrir que você está falando mentira, a condenação vai em cima de você. Talvez os irmãos já tenham visto ou participado de um tribunal, ou visto nos filmes aí, colocar a mão sobre a Bíblia e dizer: você jura dizer a verdade, somente a verdade, nada mais que a verdade, né? Talvez fazendo aí uma comparação, é como se Paulo estivesse dizendo isso: na hora que você vai falar do Evangelho, você põe a mão em cima da Bíblia e diz: eu juro falar a verdade, nada mais que a verdade, somente a verdade. Porque é ela que salva, meu irmão, não é só linguagem persuasiva. Porque nós temos que entender aqui, e o que Paulo está falando aqui, que seria a quarta verdade dentro desse primeiro pilar, no versículo 5, quando ele diz: para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, mas sim no poder de Deus, ele está mostrando que o propósito de pregar o Evangelho, né? O propósito de pregar o Evangelho não é ficar fazendo firula. O propósito de pregar o Evangelho é você mostrar para a pessoa que ela deve estar única e exclusivamente sob a graça de Deus. Que ela deve estar única e exclusivamente recebendo aquilo que Deus entregou para o pregador, para você que vai falar do Evangelho. É o que Paulo, então, começa falando aqui no capítulo 2, quando ele vai mostrar a respeito do caráter da pregação e do verdadeiro sentido do Evangelho. Ele começa então falando a respeito da cruz de Cristo, né? Que ele, enfatizando mais uma vez o versículo que nos fez estudar sobre essa primeira perícope: porque decidi nada saber entre vós senão a Cristo Jesus e este crucificado. O propósito do Evangelho, meu irmão, é você levar a cruz de Cristo, o Cristo morto mais ressuscitado, o Cristo que venceu a cruz, o Cristo que venceu a morte. Esse é o propósito do Evangelho. Qualquer coisa que a gente tenta acrescentar, filosofia, sabedoria, linguagem persuasiva, ostentação de linguagem, tudo isso vai... outra coisa que a gente aprende no seminário, isso a gente aprende na matéria de poimênica, que é quando a gente vê o que é poimênica, é a forma como você vai expor o que você está aprendendo, né? E hemenêutica, não, homilética, que é a forma como você expõe aquilo que você está aprendendo. A gente aprende o seguinte, que quando a gente vai falar da palavra de Deus, dentro do nosso falar, existe coisas que são ruídos. Por exemplo, eu ia gravar esse vídeo mais cedo, mas mais cedo meu cachorro estava chorando, a máquina de lavar estava ligada. Aí eu falei para a Cristiane: deixa a máquina de lavar parar depois e deixa o Peter acalmar, que aí eu vou falar. Porque senão eu começo a falar, a máquina começa a bater e o cachorro começa a chorar. As pessoas talvez prestem mais atenção no cachorro chorando, na máquina batendo, do que no Roberto falando. Então, o que eu quero dizer com isso: existem coisas que quando a gente vai falar do Evangelho são ruídos. E os ruídos são coisas que eles prejudicam a comunicação. E por prejudicar a comunicação, às vezes inverte o sentido do que você está querendo dizer. Então, quando a gente vai falar ou ouvir o Evangelho, ele tem que ser puro e simples, vindo do poder de Deus. Por isso Paulo fala que tem que ser feito com temor e tremor. Paulo está aqui então mostrando a igreja dos Coríntios, depois ele falar a respeito da unidade, que não deve haver entre eles de separação, divisão. Agora ele está mostrando sobre a integridade do Evangelho. E eu particularmente acho fantástico isso, porque, como eu disse, dentro da nossa contemporaneidade existem muitos ruídos e muitos evangelhos. Vamos usar a palavra que a gente usa quando a gente fala que vai colocar um combustível que não presta no carro. Muito evangelho batizado, com um monte de tranqueira no meio. Então, deveria ter um medidor lá de pureza do evangelho, como às vezes a gente encontra em alguns postos de gasolina, que tem lá a pureza do combustível que você está comprando. Você vai colocar no seu carro e não vai ficar engasgando. Esses dias cheio de abastecer o carro com uma gasolina mais barata, que dor de cabeça que me deu. Precisei levar o carro no mecânico para passar scanner, para zerar o módulo, para colocar o carro em ordem de novo. O que eu aprendi? Não adianta você querer colocar coisa barata. É prejuízo. E um evangelho barato prejuízo, com certeza, na minha vida e na sua vida. Que Deus nos abençoe
Que Deus nos permita realmente ser aqueles que buscam o verdadeiro Evangelho.